Olá, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite. O homem pode salvar-se? A quem você salvaria? A você mesmo? Ou salvaria ao seu filho ou à sua sogra? Você salvaria as pessoas bondosas e caridosas? Ou você salvaria as pessoas eruditas? Como aquele nosso amigo que é professor de uma grande universidade em São Paulo, fala 4 idiomas e é formado em filosofia, letras. Quem? Nenhum de nós pode salvar-se e nenhum de nós pode promover a salvação do outro. Nós podemos sim pregar o evangelho da salvação, a obra redentora de Jesus, em que o Cordeiro Santo de Deus sacrificou-se voluntariamente, trazendo sobre si os nossos pecados, cumprindo assim a profecia que está em Isaías 53. Nenhum de nós pode salvar-se e nenhum de nós pode ser salvo por cultura, conhecimento, bondade, caridade, erudição ou retidão. Embora essas coisas sejam desejáveis, elas não conduzem o homem à salvação. E nós podemos mostrar isso nas palavras de Jesus e de diversos apóstolos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 25 e 26, Jesus está conversando com homens. Havia homens ricos e homens pobres. E os pobres achavam que estavam longe de serem salvos por serem pobres. Então Deus não estava olhando eles com bons olhos. E os ricos estavam eufóricos, achando que por serem ricos eram mais abençoados por Deus e estariam mais perto da salvação. Nada disso. Jesus conhecia o coração desses homens e havia naquela época uma teologia da prosperidade. E Jesus então começa a falar sobre o perigo das riquezas. E começa a levantar uma celeuma, porque não basta ser rico, nem basta ser pobre para ser salvo ou deixar de ser salvo. Nenhuma das duas condições leva à salvação e nenhuma das duas condições impede a salvação do homem. Então, diante dessa celeuma, um desses homens se levanta e pergunta: então, quem pode ser salvo? Pergunta a Jesus: Jesus, quem é que pode ser salvo? O rico? O pobre? Então Jesus, olhando nos olhos desse homem, disse: a salvação é impossível ao homem, mas o que é impossível ao homem é possível a Deus. Jesus está dizendo que nenhum homem pode salvar-se por nenhuma condição humana. Jesus não abriu exceção. Nem o rico, nem o pobre, nem o sábio, nem o indouto. Ninguém pode ser salvo, mas é salvo pela intervenção soberana de Deus. O homem não pode salvar-se, mas pode ser salvo pela intervenção soberana de nosso Deus. Isso chama-se monergismo, uma força ou um poder agindo em nosso espírito, nos regenerando, justificando, reconciliando com Deus e nos conduzindo à salvação. Então, nas palavras de Jesus, o homem não pode salvar-se. Ele precisa da intervenção de Deus na sua vida. Essa passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 25 e 26, é também repetida agora pelo apóstolo Paulo, o maior apóstolo de todo o cristianismo, na carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8, quando Paulo afirma: pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé.
E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que nenhum homem se glorie. Somos feitura dele, Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Boas obras que Deus de antemão preparou para que nelas andássemos. Para que nelas andássemos. Não para que por elas fôssemos salvos, mas que por elas fôssemos aperfeiçoados na nossa condição cristã de salvos. E ele também diz a mesma coisa com outras palavras em outra carta. Na carta a Tito, capítulo 3, a partir do versículo 5, quando ele diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas pela sua misericórdia ele nos salvou. Nos salvou pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Espírito Santo que foi profusamente derramado sobre nós por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim sendo, justificados por graça, não por obras, justificados por graça, somos herdeiros de Cristo, segundo a promessa da vida eterna. Então vemos com Jesus e com Paulo essas passagens irrefutáveis que provam que o homem não pode ser salvo pela vontade própria ou pelo mérito a ele mesmo atribuído, mas pela visão de Deus, pela soberana intervenção de Deus em seu Espírito. Vamos citar agora um outro apóstolo, vamos ver Pedro. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, a partir do versículo 18. O que diz o apóstolo Pedro? Não foi por intermédio de coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, e que vocês herdaram de vossos pais por tradição, mas mediante um sangue precioso, o sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido efetivamente antes da fundação do mundo, porém manifesto na plenitude dos tempos por amor de vós. Então Pedro confirma aquilo que foi dito por Jesus e foi dito pelo apóstolo Paulo, que a salvação é por intervenção soberana decorrente da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, cujo sangue foi derramado na cruz do Calvário, sendo ele, Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro sacrificial, que se apresentou em nosso favor em morte redentora, morte sacrificial, confirmando Hebreus 9:28, que fala do sacrifício único, eterno e perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós terminarmos, vamos citar mais um apóstolo, vamos citar João, o apóstolo amado. João, em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 10, ele afirma: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e nos concedeu o seu Filho amado Jesus Cristo como propiciação, como holocausto pelos nossos pecados. Assim nós vemos, meus amigos, meus irmãos, que não há como contender com as Escrituras Sagradas. Não há como criar obras redentoras baseadas em sabedoria humana ou bondade humana. Tem muitas formas de humanismo sendo mimetizadas como se fosse cristianismo, e nada tem a ver com Jesus. Então, assim, nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Nenhum homem pode ser salvo por ser caridoso, por ser fraternal, ou por ser culto, ou por ser bom, ou por ser erudito, mas pela crença firme, sincera, que ele tiver na obra redentora de Jesus,
no sacrifício perfeito do Filho de Deus. Que Deus abençoe você nessa verdade. Não se deixe enganar pelo gnosticismo e pelo humanismo travestido que anda pelo mundo tentando roubar a obra redentora do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe nessa palavra, em nome de Jesus.